Gente, eu vou pedir licença aqui, muitas licenças, para deixar aqui, antes de mais nada, parabenizar a OAB, Prefeitura de Santos e o Conselho aqui em nome do SESC, enquanto funcionário aqui do SESC, né, pela realização do evento. A gente está tendo aí vários debates super importantes, né? E aproveitar o gancho também das discussões que foram colocadas aqui nessa mesa, né, que reflexão que a professora trouxe agora ao final, para deixar um convite dentro, né, das perspectivas de ação antirracistas. O SESC teve, desde o ano passado, né, a gente começou um projeto chamado Axé, né, trazendo aí as reflexões em relação a racismo e intolerância religiosa, e já tivemos uma primeira edição, né, em janeiro do ano passado, dia 21 de janeiro, dia de combate, né, à intolerância religiosa. Teremos novamente esse ano o projeto. O ano passado a gente fez várias rodas de conversa, né? Esse ano a gente vai ter mais ações artísticas que promovem aí o letramento, né, em relação às religiões de matriz africana, mas também teremos sim um encontro no dia 11 de janeiro, uma mesa redonda que vai trazer alguns pontos, né? A questão das legislações de salvaguarda, né? Saiu a legislação municipal, né? Como temos lá já em Peruíbe, né? Desde o ano passado, né? Se não me engano. Falaremos também sobre a política nacional, né? Não sei se todo mundo viu que saiu agora, dia 29, acho, de novembro, né? Política nacional para as comunidades de terreiro, e também desses dos mapeamentos que estão sendo feitos, né, em relação às comunidades de matriz africana aqui no estado de São Paulo, e essas conexões que a professora Raquel trouxe, né, dos saberes e contribuições das comunidades de terreiro dentro das universidades. Então, essas conexões também, nessas outras epistemologias que estão sendo trazidas dentro da academia, né, principalmente a partir da presença de pessoas negras nas universidades. E fica aí o convite, dia 11 de janeiro, a partir das 14h30, teremos uma abertura com samba de terreiro e, na sequência, essa mesa redonda. Depois a gente pode passar a divulgação para vocês, tá? Peço desculpas aí pelo tempo, mas queria deixar esse convite para vocês. Obrigada. Fábio Tatsubo, por favor, fique à vontade. E vamos pedir para voltar também o seu Ademir. É que essa mesa complementa a outra. E quando for exatamente às 16h45, porque vai fazer... agora eu estou virado assim, ó. Não, pode virar, eu fico aqui. Não, vou. Só para vocês... A gente não vai dar conta de falar sobre todos os temas de igualdade racial hoje, tá? E eu acredito que, como a gente comentou, é uma proposta que não para. Uma proposta que a gente quer que todos os representantes que possam ter algum alcance aos municípios, mas principalmente os conselhos de igualdade racial, as empresas, elas recebam com carinho a proposta que nós vamos desenvolver da Carta Cidades Antirracistas. Para quem ainda não recebeu o link do WhatsApp, esse link vai chegar até você, porque você fez uma inscrição lá embaixo, deixou o seu telefone. E para quem recebeu, já pode ir entrando no próprio formulário para poder responder aquilo que vocês quiserem. Ninguém quer tirar o microfone de vocês, mas se todo mundo aqui fosse falar como a gente está falando, os 8 minutos iam se tornar 8.000 minutos ou 80.000 minutos. E a gente não podia ficar aqui nesse tipo de encontro. Mas o WhatsApp é um lugar de encontro. Não saiam, porque é um jeito da gente se articular para poder fazer acontecer. Ah, tá. Então tá bom. Ela vai virar a câmera para mim. Eu vou pedir, né, que vocês sejam, na verdade, não sucintas, mas pragmáticas, né? Que as duas sabem muito fazer isso, trabalham em espaços de que velocidade é tudo, mas competência e qualidade é simplesmente condição para estar, né? E que vocês, por favor, começando por Meg e Cirilo, se apresentem de uma maneira sucinta e podem falar as suas impressões sobre o espaço antirracista o antirracismo nos espaços corporativos.
às 16h45, precisamos interromper quem estiver falando para entrar o doutor Juarez Xavier, que ele está dando um espaço aqui dentro da agenda dele para falar. Meg, doutora Meg, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde. Enfim, primeiro, né, muito obrigada pelo convite, Renato. Eu sou a Meg, sou uma mulher cis baiana, né, que hoje em dia moro no Rio de Janeiro, trabalho em São Paulo, sou advogada de meio ambiente e sustentabilidade na Cargill e uma das lideranças do grupo de afinidade racial da empresa. E bem, eu acho que quando a gente fala, né, da importância e de ambientes corporativos antirracistas, a gente está tratando de um recorte muito importante, né? Porque as empresas, as entidades privadas, precisam fazer a sua parte na busca e na promoção da equidade racial para muito além só do discurso, né? É, Aqui, e aí falando até, né, de uma perspectiva pessoal mesmo, sendo uma mulher negra nordestina, com esses três recortes que me atravessam, né, e que são quem eu sou, quando eu me vejo num ambiente em que, em que eu posso ser quem eu sou, em que eu posso me manifestar, em que eu posso é, usar, né? E aí também isso vai, claro, também para a estética, usar as roupas que eu quiser, usar o cabelo que eu quiser. É, Isso é ser antirracista. Quando você abre espaço para as pessoas estarem, quando você se preocupa ativamente, intencionalmente em abrir vagas exclusivas, em saber se os seus fornecedores também são de grupos minorizados. Quando você se preocupa em participar, né, de eventos como esses, mas também de pactos, por exemplo, né, o Pacto da Promoção pela Equidade Racial, o MOVER, que é o Movimento pela Equidade Racial, quando você trabalha, porque a verdade é que, por mais que seja, né, por mais que eu faça parte de uma empresa, a pauta racial é muito maior do que muito maior do que a empresa. A pauta racial é uma pauta de todos nós. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso de dentro para fora e de fora para dentro. Eu adoro quando eu tenho discussões dentro da empresa, por exemplo, sobre educação antirracista para crianças, e eu vejo mães que vêm me falar depois: eu fui cobrar na escola do meu filho para saber se isso está sendo aplicado. Eu adoro quando as pessoas descobrem o que é o 25 de julho e por que essa data é tão importante para mulheres negras. Como essa data é valorizada para nós, mulheres negras, muito mais do que, né, o 13 de maio, ou mesmo 8 de março. E o papel, eu acho que, né, eu vou. Já estou vendo aqui, são 4h31, Luana, eu vou passar a palavra para você. É muito difícil ser sucinta com tanta coisa que a gente gostaria de falar. Mas eu acho que, bem em resumo mesmo, o papel de empresas que se propõem a uma agenda antirracista é permitir que os seus colaboradores sejam quem eles são, cresçam e se desenvolvam dentro das empresas, isso falando de quem já está lá, e abrir portas, abrir espaços para a entrada de outras pessoas. Claro, a gente está aqui falando da pauta racial, né, mas é importante a gente pensar de uma forma interseccional, de pensar, né, em grupos minorizados, numa agenda, quando a gente fala tanto de ESG, né, para ESG deixar de ser só a sigla da moda e ser algo que, de fato,
é desenvolvido ali no dia a dia e na prática. Bem, sendo muito sucinta, eu vou passar a palavra para a Luana. E obrigada, pessoal. Muito, muito, muito obrigado a você. Luanda, eu falei Luana, perdão, Luanda. Ai, que horror. Mas eu vou falar antes da Luanda começar, que tem muito para dizer, que assim, isso é só uma inauguração, tá, Meg? A gente não vai soltar a tua mão e você vai voltar a falar, espero que ao vivo. Luanda Santos, que muita gente aqui conhece, viu, Luanda? Mas te admira também. Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Fica tranquila, Meg, já estou super acostumada, viu? Todo mundo me chama aí de Luanda. Mas, enfim, gente, boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Luanda Santos. Bom, como eu não sei exatamente como é que tá aí a plateia, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou usando cabelos com tranças longas, não dá para ver, mas são bem longas. Estou com a camisa vermelha e um blazer colorido, várias cores, e atrás de mim tem uma parede branca e um fundo digital esfumaçado. Meu desafio vai ser conseguir falar em pouco tempo e depois da Meg, e ser sucinta em relação a tudo isso. Mas eu acho que, trazendo essa perspectiva de racismo no ambiente corporativo, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que as empresas não estão falando de diversidade porque querem ser boazinhas. Porque diversidade já está mais do que provado que é, de fato, lucrativo, que traz mais inovação, que as equipes performam melhor, que a atividade fim da empresa, né, que é receber lucro, quando ela tem equipes diversas, quando ela é liderada por pessoas diversas, ela consegue ter aí um aumento no seu resultado financeiro. Então, a gente não está falando de filantropia, a gente está falando de estratégia de negócio, né? Então, é importante trazer nesse sentido. Eu acho que Meg já trouxe bem um pouquinho aí do que é, da importância da gente pautar o antirracismo no ambiente corporativo. E aí eu gostaria de trazer uma outra perspectiva no sentido de que, e pensar um pouco da palavra que ela trouxe, que é a intencionalidade. A gente vem falando bastante de diversidade, equidade e inclusão, principalmente aí no pós-2020, depois do acontecido com o George Floyd, com o João Alberto aqui no Brasil. E a gente teve aí alguns avanços na pauta, principalmente no campo do letramento, da sensibilização, da conscientização. E eu acredito que agora, para a gente de fato andar, né, para a gente de fato caminhar nesse tema, é que a gente saia do letramento e passe à ação, né? Que a gente tenha mais intencionalidade concreta. Então, a gente precisa sair mesmo do discurso, né? E quando eu falo sair do discurso, a gente tem visto muitas iniciativas de empresas que já estão atentas a isso, né? A gente também tem aí uma pressão do mercado para que isso seja pautado dentro das empresas, mas a gente ainda vê muito ações voltadas, por exemplo, para os cargos de entrada. A gente vê muitas vagas afirmativas para o cargo de entrada ali como estagiário e trainee, mas a gente precisa também avançar, né, ultrapassar esses tetos de vidros que ainda são colocados, principalmente quando a gente está falando de interseccionalidade, quando a gente traz uma perspectiva de mulheres negras, quando a gente traz uma perspectiva de pessoas negras com deficiência. Então, a gente precisa avançar nessa pauta e atingir os outros cargos dentro das empresas. Costumo dizer que existe um afunilamento, né? Então, você até começa a ver mais pessoas negras nos cargos de entrada, no nível operacional, mas quando você vai subindo a pirâmide, você percebe que essas pessoas elas vão desaparecendo. Acho que o chamado agora, e eu acho que a ODS 18 ela faz muito isso, é esse chamado para ação. E para que a gente, de fato, exerça e promova um ambiente antirracista, a gente precisa estar com a caneta na mão, a gente precisa estar nos espaços de poder, a gente precisa estar decidindo, né? A gente não quer só participar, a gente não quer só estar, né? A gente quer participar também. Então, acho que essa é uma perspectiva que eu gosto de trazer. E a outra é como a Meg falou, né? Essa não é uma pauta para nós, pessoas negras, resolvermos. Para mim, para a Meg, para quem está aqui, é uma pauta social, né? A gente está falando aí de uma questão de reparação, de justiça social e racial. E aí eu gosto muito de uma fala da Érica Malunguinho, que ela diz que se eu, enquanto pessoa preta, preciso sofrer o ônus e o bônus de descender de pessoas que foram escravizadas,
pessoas não negras, né, pessoas brancas, também precisam sofrer o ônus e o bônus de pessoas que escravizaram. Então, acho que a chamada aqui é não só para quem está dentro das empresas, mas para a gente também, no nosso âmbito social, o quanto que a gente está sendo antirracista nesses ambientes, quanto que a gente está questionando se não existem pessoas pretas naqueles espaços, seja nas empresas, seja fora delas, quanto que a gente está fazendo de ação dentro aí dos nossos lugares de privilégios, cada um dentro daquilo que tem de mais privilégio ou menos privilégio, mas para que essas pessoas também, mas usando também esses privilégios para promover esse antirracismo, né, e o quanto que a gente está, de fato, quebrando aí o mito da democracia racial, assumindo que a gente está em um país que existe um racismo estrutural, institucional, a gente faz parte de uma estrutura racista, e que se a gente não se unir, não entender essa pauta como coletiva, acho que nem 116 anos, que é aí a última perspectiva da última pesquisa que eu vi, que a gente tem aí de perspectiva para ter uma equidade racial no mercado de trabalho, a gente vai conseguir alcançá-la. Eu acho que é muito nesse sentido. Deixando aqui quase dentro do horário, Renato, que você me deu uma pressão, eu fui dando uma resumida aqui no discurso. Eu acho que como para deixar uma mensagem final, eu vou dizer que promover o antirracismo no ambiente corporativo não é uma questão só de justiça, né? É uma questão fundamental para que a gente tenha um futuro mais inclusivo possível e que todas as pessoas possam participar. Muito obrigada. Olha, espero que você tenha ou escutado, porque as pessoas entenderam, aplaudiram, e com certeza as duas precisam se conectar mais conosco. A gente vai conversar sobre isso, da possibilidade de trazê-las, porque eu sei que vocês têm muito conteúdo para poder falar com essa nossa rede e ampliar esse trabalho. Principalmente onde estão, né? Uma está em São Paulo e outra está no Rio de Janeiro. Eu vou pedir licença aqui, enquanto o professor Juarez Xavier não chega, e vocês fiquem à vontade, por favor, fiquem aí, para comentar de algumas pessoas importantes que passaram aqui no dia, talvez elas estejam aí ainda, talvez não, mas para a gente citá-las. Tayane Muniz, coordenadora de Cidadania e Cultura do Núcleo do CAFRO, Alzira Rufino, Praia Grande. Lucélia Terezinha Avelino, diretora de escola da Prefeitura, da SEDUC da Prefeitura de Cubatão. Marco Antônio Sanches, coordenador de portos e empregos da CEPORT, Secretaria de Portos de Santos. Essa aqui é com muito carinho, porque ela está ajudando desde o começo. Não que os outros não sejam, mas essa é especial. Olga Lúcio, Comissão Especial de Afroempreendedorismo, Secretaria de Empreendedorismo e Economia Criativa e Turismo de Santos. A psicóloga Juliane de Oliveira, secretária do Fórum de Lideranças Negras da região metropolitana de Piracicaba e do Clã da Negritude. O presidente do Conselho Municipal de Políticas LGBT com LGBT, o senhor que também é secretário, ele acumula a função de secretário do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, o senhor Wellington Araújo. O senhor Luiz Antônio Pereira dos Santos, ele é da comunicação de Black Lions da Praia Grande. O senhor Maurício Ludovico dos Santos, grão-mestre da maçonaria loja Penny. Eu acho que o Ivo podia me ajudar nessa daqui. Príncipe Hall de São Paulo, maçonaria. Então, confirmado, é uma maçonaria. Liderança religiosa e muito minha amiga, Oaemi Shiva. A mãe Silvia, que é conselheira e primeira comendadora da Aliança Nacional de Matriz Africana e LGBT. E, por fim, se ele não chegou, eu vou passar a palavra aí para o Tatsubo.
A senhora Rosana Gomes, coordenadora e vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa, da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa. É isso. Por favor, sintam-se contemplados todas as outras autoridades, representações que não foram citadas, mas eu preciso falar do vice-presidente da Fundação Setaporte, que eu estou vendo daqui, o senhor Bartolomeu, que é um grande militante aí da cidade. Os mesmos efusivos aplausos. E o Hugo, do MNU, que está fazendo toda a nossa outra parte da política, ele é um militante histórico. E, finalmente, representando aqui a Petrobras Cubatão, o senhor Emerson. Muito obrigado pela sua presença, viu, Emerson? E vamos lá, meu também amigo Fábio Tatsubo. Fica à vontade. Você tem 8 minutos. Obrigado. Renato, um parceirão. Os ODS faz um bem danado, porque vai conectando as pessoas. O professor Juarez, que vai participar, é uma unanimidade, as pessoas já reconhecem, e fez ações já aqui em Santos, pela ACMD. E eu queria fazer um depoimento, né? Tão estranho aqui, um Japinha tá num evento desse, onde parece que eu não me sinto à vontade, mas me sinto sim. Meus pais, eles vieram do Japão, de Okinawa, terra arrasada, 250 mil pessoas, um terço da população dizimada na guerra de Okinawa, quando o exército norte-americano invadiu. Vieram na década de 50, com uma mão na frente e outra atrás. E, normalmente, uma família japonesa no Brasil, elas são uma colônia muito fechada, que casa-se japonês com japonês, e isso ficava num círculo até a década de 80, 90. Mas meus pais foram diferentes, eu sou muito grato. Até cheguei a conversar aqui com o Ademir e com o Renato. Era a década de 70, deveria ter lá uns 7 anos de idade, e tinha um trabalhador na quitanda deles que era gay, LGBTQI. Com 9 anos de idade eu fui batizado por uma família negra. A Arminda não está aqui, mas conhece essa família. E na década de 80, quando a gente vivia a hiperinflação, na década de 1982, a gente faliu. Acho que as pessoas lembram aqui, quem os mais velhos, como era loucura. O pão custava 10 centavos de manhã, 20 na hora do almoço, 30 à tarde, no dia seguinte E a gente faliu. E essa família me acolheu. Eu e meus irmãos fomos batizados. Então a gente viveu na casa dessas pessoas, eu aprendi tudo o que eles me ensinaram. A minha irmã, ela tem uma madrinha, família branca, um bandista. Então, para mim, eu não sei a dor que vocês sentem, né? Porque sou oriental. Passei também por um processo, como o Ademir passa, me senti esquisito, porque eu estudei em escolas particulares por bolsa. Eu era nadador, meu pai queria que eu fosse campeão olímpico, então eu era da federação que tinha bolsa, senão a gente não teria dinheiro para chegar na escola particular. Então, eu sou muito grato aos meus pais estão bem velhinhos, 90 e poucos anos de idade, hoje de manhã sou eu que tomo conta deles, e de manhã eu falei, mãe, onde está o Zezé, que era a pessoa que era gay? O Zezé é muito grato por ter abrigado, por ter a gente ter dado os primeiros trabalhos para ele, e ele virou uma pessoa importante, então, e a Jane, a dona Alda e todo mundo fazem parte da minha família, desde que eu era criança. Então, o principal hoje que eu preciso, Joia, professor Juarez chegou, a provocação que eu vou fazer, gente, todas as apresentações ODS, agora tem que ter contrapartida onde eu vou, que o mês que vem a gente traga esse assunto de volta, e seja o ano inteiro e não seja sazonalidade. Obrigado. Quase, então eu vou passar agora para o meu amigo Ademir,
que a gente, pelo Manifesto ISG, Autoridade Portuária de Santos, Movimento ODS Santos, nós vamos fazer ações conjuntas a partir de janeiro. E queria saber daqui do Manifesto ISG das micro, pequenas empresas, quem está? Aê, compromisso também, Manifesto ISG, junto com o Movimento ODS, Manifesto do Porto, 2025, nós vamos fazer ações de impacto para nossa sociedade e que essa pauta seja constante o ano inteiro. Ademir, está contigo. Obrigado. Como daqui a pouco o professor chega, eu, antes de continuar falando, como eu já contei no painel anterior um pouco da minha história, e como acredito que de todas as pessoas negras aqui foi uma história sofrida, o meu nome é Ademir Bento Júnior. E quando eu estava terminando a minha fala, o meu negão aqui, meu pai, Ademir Bento, chegou. Aí eu quero, na frente de todo mundo, agradecer ao meu pai, porque se hoje eu sou a pessoa que eu sou, eu devo muito a ele. Como eu adiantei no painel anterior, o Comitê de Diversidade da Autoridade Portuária de Santos atua com a principal função de conscientizar os funcionários da empresa sobre a importância da diversidade. Até já fiz um evento no começo do ano com a Luanda, ela entende também como é que funciona o ambiente portuário, que ainda é um ambiente bem complicado, bem preconceituoso, e a gente continua nessa luta. Eu, como o Fábio falou, além do Comitê de Diversidade, eu também trabalho junto com o Manifesto ESG do Porto de Santos, que assim como o Fábio é uma referência com o trabalho dele aqui à frente do ODS de Santos, o Manifesto ESG do Porto de Santos é uma referência também em questão ESG pelas ações que tem feito e pelo todo o trabalho que tem realizado. E a dificuldade do trabalho é que esses eventos que eu trabalho, tanto o Comitê de Diversidade quanto o Manifesto ESG, não são a minha atividade principal, nem a atividade principal do restante das pessoas. Eu trabalho na gerência de engenharia, então a minha atribuição principal é prestar serviço para a gerência de engenharia. Quando a gente arruma um tempo, que aí eu trabalho com o comitê, procuro trazer ações diferentes para a conscientização, e sempre via WhatsApp, conversando à noite, sempre procurando um trabalho por conta da dificuldade. O professor chegou já? Dá uma olhada aqui que o professor está chegando. Então, a gente tem essa dificuldade ainda. Como eu comentei também, a gente, a nossa empresa tem um diretor negro dos 5 diretores, mas ainda assim, em cargos de liderança, temos poucas pessoas negras. Estamos trabalhando bastante para mudar esse cenário, ou para pelo menos diminuir essa discrepância nos cargos de liderança e de decisão. Como a Luanda falou, é muito importante, traz força para a marca, que a equipe, principalmente a equipe de liderança das empresas, sejam diversas, que apresente lideranças diversas. Chegou ele? O professor chegou, vou então passar a palavra para ele. Pessoal, Sim. Primeiro eu quero me desculpar pelo atraso. Hoje é o primeiro encontro que eu tenho aqui na universidade na qualidade de diretor de unidade. Eu fui eleito diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp em Bauru, e hoje é o primeiro conselho universitário que eu participo. E ele era importante estar presente nele porque ele tratou 2 questões importantes para a questão racial. A primeira é a permanência estudantil, que provocou uma mudança substantiva na estrutura da universidade. Nossa universidade tinha
até antes do advento da política pública de ação afirmativa, 10% de alunos de escola pública, agora temos quase 60% de alunos de escola pública. Então a escola enegreceu-se e tornou-se mais feminina nesse período. E, em função disso, a gente tem que discutir a questão da permanência estudantil. E a segunda questão, que é fundamental para nós, é a política de curricularização da extensão, que faz com que a universidade saia dos seus muros e vá discutir com a sociedade. Para nós foi importante porque nós estamos lá em Bauru, por exemplo, no Fórum Antirracista, com possibilidade de rever cidades antirracistas, com possibilidade de rever a nossa política de extensão universitária. Então, peço desculpas, justifico rapidamente o meu atraso em razão disso. Bom, meu nome, como eu disse, é Juarez Xavier, eu sou jornalista, sou mestre e doutor em comunicação e cultura e pós-doutorando no debate sobre aniquilamento racial. Esse é o foco do meu debate e na minha discussão. Quando nós nos articulamos com um conjunto de universidades brasileiras, coordenada pela UNB, nós tínhamos um propósito de pensar os ODS, mas também pensar, para nós importante, algumas ausências nos ODS. Nós nos debruçamos sobre eles e vimos que tinha ausência especificamente do debate e do enfrentamento racial. Pareceu-nos um absurdo aquilo, porque depois de Durban, com a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, uma das orientações é que todos os espaços da Organização das Nações Unidas se debruçassem para discutir a questão racial. E esse é um espaço importante do debate da Organização das Nações Unidas, e nós não achávamos crível ter um debate daquele sem a discussão específica da questão racial. Nos debruçamos também sobre outro aspecto importante, a necessidade de você fazer a defesa das culturas ancestrais, originárias e dos territórios que foram colonizados. A África, América Latina, por exemplo. Não havia nenhum item específico sobre essa discussão nos ODS. E, por fim, não havia nos ODS um debate sobre comunicação e cultura. Então, nós passamos a nos debruçar sobre esse projeto para pensar essas alternativas. Eu fiz parte do grupo de pesquisadores que procurou lapidar a política geral do ODS 18 de combate e enfrentamento ao racismo. O objetivo desse ODS, fundamentalmente, é fazer o enfrentamento às mazelas provocadas pela escravização em massa da população negra entre os séculos XVI e o século XIX, o enfrentamento institucional, o enfrentamento político, o enfrentamento cultural e o enfrentamento epistemológico, levando em consideração que é necessário criar uma nova percepção de conhecimento. As suas etapas eram etapas de inserção no universo econômico, político, social, cultural, a partir de políticas de ação afirmativa, cujas ações, entre elas, estavam o que nós estamos fazendo agora: divulgar os valores, princípios, perspectivas, estratégias e ações do ODS 18. Ele avançou bastante, o governo federal no Brasil já o reconheceu e tem feito gestões no sentido de fazer com que ele se materialize. Qual a natureza desse ODS? Por que ele para nós é importante? Ele partiu de um pressuposto, de uma pergunta feita por um pensador, filósofo, ativista camaronês, chamado Attila Mbembe. Attila Mbembe tem se debruçado sobre o tema da necropolítica, ele ajudou a esculpir esse conceito da necropolítica, particularmente no período mais recente do século XXI. Se a necropolítica, como apontou Attila Mbembe, era aquela política que decidia quem vivia, quem morresse, para o Attila Mbembe, a necropolítica atual, no contexto que ela se realiza, ela decide quem vai morrer. Quando você pega os dados macroambientais, você consegue compreender isso. Você pega, por exemplo, o Atlas da Violência no Brasil, e você vai ver que quase que 80% das pessoas vitimadas pela violência e a brutalidade no Brasil são pessoas não brancas, fundamentalmente mulheres, pessoas pretas e pardas, com foco muito forte em mulheres de população da periferia. Então é isso que caracteriza-se, do ponto de vista teórico que nós estamos discutindo, o chamado aniquilamento racial no contexto da necropolítica.
Esse princípio do Attilio foi importante para a gente pensar o ODS 18. Ele vai dizer que a escravização em massa da população africana provocou um fenômeno mundial que não está restrito à África e à América Latina, mas que não é um fenômeno mundial global sobre a questão do racismo antinegro. Criou um mecanismo que cristalizam nas ações políticas, nas ações institucionais, nas ações políticas, o racismo antinegro. Nós categorizamos esse racismo antinegro em 3 categorias. O que é que simboliza hoje o racismo antinegro no âmbito mundial? A primeira questão, que é fundamental, que ela criou o mecanismo do bloqueio do reconhecimento da humanidade da população negra. Há um pensador norte-americano, Cornel West, que faz uma revelação que é factual, mas é assustadora para nós. Cornel West vai dizer que o reconhecimento da humanidade da população negra é muito recente no Ocidente. Ele tem um pouco mais de 100 anos. Então, esse fator ele é fundamental para a base do supremacismo racial branco e a violência contra a população negra. Então, esse é um dos princípios, das pré-condições da organização política do racismo moderno, o não reconhecimento da humanidade da população negra. Uma segunda questão importante vem dentro desse laço de compreensão. É a materialização desse não reconhecimento, que é a cristalização do apartheid. O apartheid é um fenômeno global. Ele se cristalizou como política de Estado na África do Sul entre 1948 e 1994, nos Estados Unidos do século XIX, da década de 60 do século XIX à década de 60 do século XX, mas o Brasil é o inventor conceitual do apartheid quando ele cria o conceito de Casagrande-Senzala. O princípio do apartheid é separar pessoas a partir da fronteira da cor da pele. E isso acontece no Brasil. Quando você pega os indicadores macroambientais, por exemplo, de acesso à renda, os pretos e pardos são os mais pobres. A mulher negra, que representa cerca de 28% da população brasileira, portanto, o maior número de seres humanos, agrupamento de seres humanos no Brasil, é o ser mais pobre da estrutura social brasileira, com menos acesso à renda. Quando você pega acesso à educação, antes das políticas de ação afirmativa era mais grave a situação. São raríssimos os pretos e pardos que estão na estrutura educacional do ensino superior. Mais raro ainda aqueles que estão no estágio de pós-graduação, mestrado e doutorado. Mais raro ainda são as pessoas que são docentes nas instituições de ensino superior no Brasil. Então, isso mostra o apartheid no acesso à educação. No território, quando pega-se o processo de organização das cidades brasileiras do século XIX e do século XX, há o que o professor Milton Santos chama de uma segregação do acesso às chamadas próteses tecnológicas que permitem o exercício da cidadania. A população branca fica no centro da cidade e a população pobre vai para a sua periferia, sem prótese tecnológica para o exercício da cidadania, sem escolas, sem hospitais, sem infraestrutura, sem aspectos básicos desse processo, por exemplo, coleta de lixo. E o último aspecto importante que cristaliza o apartheid é a negação do acesso da população negra ao mundo do poder político. Em todas as esferas do Estado, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, a ausência significativa da população negra. Talvez um dos maiores espaços onde a gente pode perceber isso é no judiciário. A grande camada dos legisladores no estágio mais elevado da organização da justiça no Brasil, fundamentalmente são homens brancos. O Congresso Nacional, por exemplo, ele é uma negação da existência social do Brasil. A maior população brasileira, a parte da população brasileira é mulher, o Congresso é masculino. A maior parte da população brasileira é não branca, o Congresso é branco. A maior parte da população brasileira é formada de classe média baixa, o Congresso por homens milionários. Então, todos esses dados mostram que a população negra vive um apartheid consistente a partir da fronteira da cor da pele, que a impede de ter acesso à educação,
à renda, à estrutura social da sociedade e, acima de tudo, ao poder político. O conjunto dessas ideias justificam a necessidade de ações políticas numa cidade antirracista. Desenvolver mecanismos concretos de políticas públicas que possam permitir à população negra acessar o seu direito de cidadania. As cidades hoje estão muito apartadas, as cidades hoje estão muito segregadas e elas têm, na fronteira da cor da pele, um mecanismo importante dessa segregação, que foi ao longo da história construída. Há um mito no Brasil dizer que o Brasil era político. E logo agora. Caiu? Não, voltou, professor. Professor, dá uma baixada na sua câmera aí. Aí. Desculpa. Mas adotou-se no Brasil um mito dizendo que nós não adotamos políticas públicas segregacionistas e racistas. Não é verdade. Quando nós pegamos, e foi um estudo que eu fiz recentemente com a professora Débora Jeffrey, da Universidade de Campinas, nós pegamos recentemente todas as 7 constituições brasileiras. Das 7 constituições, nós nos concentramos no capítulo da educação, e todas elas têm marcadores interseccionais de violência racista. A de 1824, que foi outorgada pelo imperador, ela não reconhece a humanidade da população negra, tanto é que não abole a escravização, mas no capítulo da educação tem lá um dado que diz: é proibido o acesso da população preta, portanto escravizada, à educação. Está na Constituição de 1824, no capítulo da educação. Quando você pega a Constituição de 1891, ela se propõe a aplicar na educação os mesmos pressupostos positivistas de melhoramento étnico-racial, de eugenia, que foram importadas para o Brasil a partir da lógica do racismo científico. A de 1934 é a mais severa de todas. Ela vai dizer, no capítulo da educação, que a educação no Brasil tem que ser eugenista. E olha que foi uma grande mudança na educação brasileira, propiciado por Anísio Teixeira. A única Constituição que, a exemplo do Brasil, tinha um capítulo de eugenização da educação no mundo era a nazista de 1934, a do Reich, a única que tinha esse elemento da educação ser um processo de eugenização, de melhoramento racial. A de 1937 inaugurou a grande fabulação política nacional, que é a ideia da democracia racial. Estancou-se o debate político propiciado pela Frente Negra Brasileira, que foi fechada nesse período. A de 1946 só reconheceu a diversidade religiosa, que foi uma proposta apresentada por um deputado do Partido Comunista do Brasil, constituinte, chamado Jorge Amado. Ele assegurou na Constituição o reconhecimento da diversidade religiosa sem nenhuma ação concreta que viabilizasse essa igualdade. Tanto é que hoje ainda as tradições de matrizes africanas são duramente violentadas em todo o território nacional. A de 1967, da ditadura civil-militar, foi a mais cruel, do meu ponto de vista como pesquisador, para a realidade política social recente do negro. Ela simplesmente tirou dos dados do censo demográfico o aspecto racial. Tanto é que nós chegamos, no período de 1980 até 1990, sem ter dados macroambientais sobre a população negra. Por que isso é perverso? Se eu não tenho dados, se eu não tenho números, eu não tenho como formular política. Se eu não tenho retrato efetivo da população negra, eu não tenho como formular política. Isso só vai acontecer, de aspecto mais abrangente nacional, em 1995, quando a população negra faz uma marcha a Brasília e entrega ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, um documento exigindo políticas de ação afirmativa para a população negra. É naquele momento que se cria o GTI, o Grupo de Trabalho Interministerial, e aí começam-se a se debruçar, vasculhar, estudar, pesquisar, esquadrinhar a condição social da população negra. Os dados foram estarrecedores. Quando se pegou todos os dados, a partir dos ministérios, juntou aqueles dados
para mostrar um cenário sobre a realidade política social, os dados são assustadores. É por isso que nós estamos estudando desde 95 o que nós chamamos de aniquilamento racial no Brasil. Onde se dão esses dados estarrecedores? Na cidade. As cidades constituíram um mecanismo de segregação que precisam ser dissolvidos. No aspecto, por exemplo, do acesso aos equipamentos sociais. O centro da cidade, as regiões centrais, elas estão totalmente equipadas. As periferias onde estão os negros, não. Na região central da cidade, você tem acesso à educação, à saúde e a uma expectativa de vida maior. Tem um dado de São Paulo que mostra isso. A cidade de São Paulo, que é a cidade, do ponto de vista material, mais rica da América Latina, as pessoas que nascem em Higienópolis, que vivem em Higienópolis, têm expectativa de vida de cerca de 80 anos. As pessoas que nascem e vivem na periferia da zona leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes, têm expectativa de vida de 50 anos. Ou seja, as condições da violência, do racismo, da brutalidade racial, do apartheid, tira 30 anos de expectativa da população negra. Isso é extremamente assustador. Isso é extremamente assustador e os dados mostram isso. Parece-nos que nós temos que superar esse problema a partir das políticas públicas de ação afirmativa. Por isso, insisto nessa tese, a ideia da cidade antirracistas precisam estar focadas nas políticas públicas de ação afirmativa. Vamos pegar um exemplo pequeno. O Brasil foi o último país a adotar as políticas de ação afirmativa com recorte étnico-racial. No Brasil, sócio-étnico-racial, no século XXI. Essas políticas foram adotadas ao longo do século XX. Nos Estados Unidos, na década de 60, na África do Sul, na década de 90. O Brasil vai adotar a partir do século XXI. O país que mais escravizou, que mais escravizou durante mais tempo, que ensinou o apartheid para o mundo, que ensinou a negação do reconhecimento da população negra, só vai adotar política de ação afirmativa no século XXI. Mesmo essa experiência pequena, mesmo essa experiência quase insignificante do ponto de vista da mudança das condições de vida da população negra, mesmo essa política provocou uma mudança brutal. Ela provocou uma mudança de trazer para a universidade do ensino superior público de qualidade, para ter acesso ao ensino, pesquisa e extensão de qualidade, jovens pobres do território, jovens brancos também. Quem mais ingressa são jovens brancos de escola pública, e nós já prevíamos isso lá nos anos 90, porque eles estão entre os mais pobres e segregados, mas violentamente quem foi mais impactado por essas políticas são os jovens negros. As meninas e meninos negros chegam na universidade. Pela primeira vez esse ano, eu tive orientandos pretas e pretos que focaram na questão racial. Eu tenho experiência de 26 anos como professor universitário. Essa é a primeira vez que eu tenho estudantes pretos produzindo conhecimento sobre a realidade política social da população negra no Brasil. Então, isso mostra o poder das políticas de ação afirmativas. Elas podem, num curto espaço de tempo, modificar a realidade política social da população negra, criando uma perspectiva melhor do que a população negra tem hoje. Então, quero insistir que imagino que o instrumento, a ferramenta mais adequada para a gente ter, de fato, uma política antirracista é adotar políticas públicas, políticas de ação afirmativa nas cidades que possa dissolver essa massa, essa barreira, esse impedimento do apartheid que tem provocado a mais vigorosa, vergonhosa segregação contra a população negra. É necessário reconhecer a identidade, a humanidade da população negra com políticas culturais. É necessário criar mecanismos para que a população negra ingresse no mercado de trabalho com política de ação afirmativa. É necessário que a população negra tenha acesso à renda e salários com salários dignos, não terceirizados. E é necessário que as cidades se convertam num espaço de reversão das condições de vida e morte da população negra. De um locus onde a pulsação é a morte, para um locus onde a pulsação deve ser a vida. Nós acreditamos nessa perspectiva, por isso estamos nessa campanha, e esse deve ser o foco da nossa ação. Por políticas públicas de ação afirmativa já, para que a gente possa, de fato, criar efetivamente uma cidade antirracista.
É nisso que se baseia o ODS 18 e é nessa perspectiva que eu convido vocês a vir discutir conosco para implementar, materializar o objetivo, as metas e as ações propostas pelo ODS 18. É isso, pessoal. Muito bem. Não esperava menos. Aliás, eu queria mais, viu, doutor Juarez? E espero que o senhor esteja escutando aí para saber que nós vamos, com certeza, entrar em contato com o senhor. É uma perspectiva de que a gente precisa se conectar regionalmente, uma perspectiva de que a gente precisa fazer com que haja uma rede do sistema de promoção de igualdade racial ativo, colaborativo e em troca. Eu queria até sugerir uma coisa. Eu topo fazer essa rede, sim. E a gente poderia fazer uma atividade aí na cidade de São Vicente, onde tem uma base da Unesp. Vou agradecer o convite mais uma vez. Bom, não, tudo bem, Renato, porque deixar os minutos para o professor falar realmente é uma honra. Então, assim, maravilhoso a escuta, a participação. Estou à disposição, como eu falei com você. Eu acho que é uma pauta que a gente precisa cada vez mais discutir, colocar em prática. E aí eu só agradeço mesmo a oportunidade por dividir aqui o painel com a Meg, com o Ademir, com o professor Juarez, uma honra. E estamos juntos para que a gente siga aí transformando não só os ambientes corporativos, mas as cidades e todos os lugares mais inclusivos e antirracistas. Também, igualmente, muito obrigada pelo convite, pelos minutinhos. Né, só posso agradecer mesmo por vocês terem preparado esse evento tão grandioso e tão incrível. E eu realmente espero, né, que a ODS 18 e essa iniciativa das cidades antirracistas vá em frente e a gente tenha métricas e metas que sejam alcançáveis e que daqui a um tempo a gente esteja discutindo realmente os resultados da implementação. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima. Até a próxima. Bom, sem mais delongas, eu vou pedir para ambos levantarem, dar só um tchau geral, peguem o microfone, porque nós já temos uma mesa que está super preparada e fiquem à vontade para dar os seus agradecimentos. Vou começar aqui bem rapidinho, gente, agradecer. Foi muito bom escutar o professor Juarez. Foi uma rota. Eu fui chamado para a Unesp para falar sobre o ODS, para descobrir que o ODS 18 nasceu lá, para a gente trazer esses professores para eles virem para cá. O que o Juarez, o professor, deixa claro para mim que estamos no caminho certo. É na cidade que os ODS vão vencer ou perder, na cidade, são nos municípios. Ter dados, ter indicadores, entender o que está acontecendo é fundamental para planejamento estratégico, e a gente tem que aprender, eu estou aqui para aprender. Estive na última reunião, na pré-reunião, fiquei o tempo inteiro, o Renato é testemunha, em silêncio para aprender, entender, não sair em 5 minutos só para dar oizinho e tchauzinho, e sim para a gente poder realmente construir essas ações. O que vai mudar, e o ano que vem, a gente tem que ter isso aqui cheio, a gente tem que estar com isso aqui lotado, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que exigir mesmo, cobrar, e nós precisamos estar unidos na mesma pauta. Desenvolvimento sustentável não é só ambiental. Desenvolvimento sustentável é pagar as nossas contas, isso é dignidade, é trabalho, e é com isso que a gente vai mudar. Sou muito grato, Renato, por todo o aprendizado que eu tive hoje, tive nessas semanas. Ademir aqui, um parceirão, e já está conectado aqui. Vai ser Movimento ODS, Comitê ODS, Manifesto SG, Autoridade Portuária, OAB, juntos para a gente fazer as cidades antirracistas acontecerem. Muito obrigado a todos. Bom, quero agradecer a presença de todos. O Fábio já resumiu bem. Apesar de eu não não estar em cargo de liderança na autoridade portuária, mas eu estou comprometido com a pauta, sempre tive, né? Comprometido com a pauta, quero, assim como o Fábio falou, ver
esse auditório aqui lotado e onde quer que seja em São Vicente, também lotado. A pauta é importante e a gente tem que continuar lutando para que a gente possa ocupar os espaços de liderança, para que a gente possa sair na rua sem ter medo de apanhar, sem ter medo de ser confundido com ladrão, sem ser seguido em supermercado, ou seja, a gente poder andar na rua com tranquilidade e ter uma vida mais respeitosa, não assistir esses episódios de racismo que a gente vê diariamente, seja no futebol, seja nas escolas com crianças de 12 anos, 13 anos sofrendo racismo. E como eu comentei, a educação passa muito minha vida, eu falei um pouco de educação, falei que uma fase importante da minha vida como professor foi utilizando o rap, e a maioria do público aqui são pessoas negras, eu vou trazer mais uma parte de uma frase de rap também do Racionais. Tem uma música que o Mano Brown ele inicia fazendo um discurso e ele fala que a mãe dele uma vez falou: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. A maioria das pessoas aqui sabe disso. E eu tenho certeza que todos nós somos capazes. Obrigado. Bom, agora eu saio de cena. Eu só volto depois de acabar o próximo painel. E aí eu vou sugerir, mas eu vou ter que conversar aí com os representantes dos conselhos. Eu peço que depois de acabar o painel, depois de acabar esse painel, que a gente converse aqui aqui mesmo, tá? Para a gente decidir como é que nós vamos fazer a última parte, tá bom? Então, muito obrigado e com vocês, Ana Carolina Sederbom, que bom, ela é várias coisas, então vou pedir para ela se apresentar. É mais fácil, né? Bem, eu sou Ana Carolina Sederbom. Primeiro, boa tarde. Eu sou uma mulher preta de 1,78 m, cabelos pretos curtos. Estou com um blazer azul, uma camisa bege, uma calça preta e uma sandália preta. Sou presidente da Associação Mulheres Pretas Empreendem. Sou CEO da CCM, consultoria e assessoria em segurança do trabalho. Sou membro do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, o SEMEC, da Associação Comercial de Santos. Faço parte do Manifesto SG para micro e pequenas empresas, que o Fábio falou agora há pouco. E eu sou multiplicadora do Sistema B. E hoje eu estou responsável pela mediação do painel Pessoas Pretas de Sucesso. Muito feliz por isso. E aqui eu vou apresentar as pessoas que vão compor esse painel. Primeiro, o Daniel Rodrigues, que tem mais de 20 anos de experiência na gestão de turismo, com foco no turismo de base comunitária. Ele desenvolveu ações em comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, atuou como monitor ambiental em unidades de conservação e guia de turismo nacional na América do Sul, defendendo o turismo consciente e sustentável como gerador de valor. Na gestão pública, contribuiu por 4 anos na Prefeitura de Cananéia, elaborando planos diretores de turismo e coordenando escolas, políticas regionais e projetos de turismo na escola. Além disso, acumulou 9 anos de atuação do setor corporativo no grupo J. Malucelli. Pode vir, palmas para Daniel.